A madrugada parecia congelada no tempo, mas o corpo de Maria queimava por dentro. 3 da manhã. A respiração vinha curta, falhada, como se o ar tivesse virado vidro. A mão pressionada contra o peito buscava aliviar o aperto. Uma dor funda, que se espalhava pelo braço esquerdo e subia como corrente elétrica até o pescoço. O quarto girava devagar, como um carrossel desgovernado. Mãe? A voz frágil da filha rasgou o silêncio do corredor, carregada de medo. Maria tentou responder, mas tudo que saiu foi um sussurro engasgado, tão leve que se perdeu no ar. Cambaleou até a parede. Os joelhos tremiam como se estivessem prestes a ceder. Já tinha sentido dor antes, várias vezes, na verdade. Mas essa era diferente. Tinha algo de definitivo nela. Um aviso. Um grito do corpo cansado de tanto aguentar calado. Na penumbra do quarto, a luz que entrava pela janela batia direto na cabeceira, onde os frascos de remédio reluziam feito estátuas silenciosas. 7 comprimidos ao acordar. 4 à tarde. 2 injeções por dia. 5 anos de rotina rígida, de consultas, de dietas, de exames. Maria fazia tudo certo. Sempre fez. E mesmo assim, ali estava ela. 51 anos. Com o corpo implorando por socorro. Sentindo como se estivesse perdendo uma guerra silenciosa. Uma guerra da qual nunca entendeu direito as regras. Naquela noite, Maria achava que era só mais uma crise. Mais uma dor para suportar. Mas o que ela não sabia é que aquele aperto no peito não era apenas mais um sintoma, era o primeiro empurrão, um alerta brutal de que talvez tudo o que ela acreditava saber sobre o diabetes, tipo 2, estivesse incompleto. Era o início de uma jornada que ia virar tudo de cabeça para baixo e revelar verdades que ninguém nunca teve coragem de contar. Mas antes de tudo isso, antes da virada, da revolta, da descoberta, a gente precisa conhecer quem é Maria e como uma mulher forte, dedicada e teimosa acabou cara a cara com o maior desafio da sua vida. Maria Silva tem 51 anos, mas carrega o cansaço de quem viveu o dobro. Acorda todo dia antes das 5, sem precisar do despertador. O corpo já sabe. A rotina está marcada na alma. Auxiliar de limpeza no Hospital São José, conhece cada canto daquele prédio como conhece as rugas da própria mão. É irônico. Ela limpa corredores onde vidas são salvas, mas há anos sente que a dela escapa por entre os dedos. A pele morena, tingida de sol e cansaço, guarda a memória dos primeiros empregos. O cabelo, escuro de nascença, vive em guerra com os fios brancos que ela tenta esconder com tintura baratinha do mercado da esquina. As mãos? Marcadas, calejadas, mas firmes. São mãos que criaram 2 filhas sozinha. Ana, de 16. Júlia, de 12. O marido sumiu quando a mais nova ainda era bebê. E Maria seguiu em frente. Como sempre fez. Na Vila Esperança, onde mora, o nome do bairro parece mais piada do que promessa. A casa é pequena, 2 quartos apertados, mas brilha. Cada cantinho limpo 2 vezes. Uma por obrigação, outra por teimosia. Limpeza é dignidade, repete, esfregando o chão com força enquanto pensa nas filhas. O dia começa com café preto forte, adoçado com só 2 colheres de açúcar, como se fosse pouca coisa. Uma fatia de pão com margarina. Depois é botar o uniforme e partir para o hospital. Lá carrega baldes, panos, produtos e respeito. Os médicos acenam. As enfermeiras sorriem. Todos sabem. Maria não falha. Nunca falhou. Quando pode, se afunda no sofá com as novelas da tarde ou nas linhas do crochê. Mas seu verdadeiro sonho está nas filhas. Quer ver Ana de jaleco formada em enfermagem. Júlia ainda decide, mas Maria já batalha como se a formatura fosse amanhã. Faz hora extra. Se vira. Dá conta. Sempre deu. 5 anos atrás, numa consulta comum, o mundo virou. Senhora Maria, a senhora tem diabetes. Foi assim, seco. Como quem informa a previsão do tempo. Desde então, tudo mudou. A vida se partiu ao meio. Antes e depois do diagnóstico. Antes, ela limpava o hospital. Depois,
Passou a lutar para não virar estatística dentro dele. Começou com uma sede esquisita, daquelas que não passa nunca. Maria bebia água o tempo todo, mas a boca continuava seca, áspera, como se tivesse lambido pedra de sal. De madrugada, o sono já curto era interrompido por idas constantes ao banheiro. É a idade, ela dizia para si mesma, tentando empurrar para longe o incômodo que batia cada vez mais forte. No hospital, a fadiga veio como uma sombra. 20 anos limpando o corredor, subindo escada, carregando balde. Nunca tinha sentido aquele tipo de cansaço. As pernas pesavam como se tivessem concreto grudado. Às vezes, no meio da faxina, se encostava na vassoura fingindo arrumar o cabo. Mas, na verdade, só tentando respirar. A visão também começou a pregar peças. Os vidros dos quartos que ela limpava pareciam embaçados, mesmo depois de passados 3 panos. As imagens tremulavam, como se tivesse um véu de água entre ela e o mundo. Mas Maria culpava o estresse, o acúmulo, as contas vencidas, o peso de criar 2 filhas sozinha. Foi Ana quem primeiro notou. Mãe, a senhora tá diferente. Tá bebendo água igual um filtro quebrado. E emagreceu demais. Maria havia perdido 10 quilos em 2 meses. As roupas dançavam no corpo. E o pior, ela achava bom. Sempre quis emagrecer, dizia, tentando sorrir. Mas Ana insistiu. Levou a mãe ao posto. O médico escutou, pediu exames. Uma semana depois, veio o papel com os números. Glicemia de jejum, 230. O normal é até 99. Dona Maria, a senhora tem diabetes tipo 2. A palavra bateu como pancada surda. Diabetes. Maria conhecia bem. Viu a avó perder uma perna, depois os olhos. Depois a vida, ficou muda. O medo apertou o peito. Mas não por muito tempo. O que eu preciso fazer, doutor? Dieta, remédio, exercício. Não tem cura, mas tem controle. Controle. Soava como esperança, como acordo. Se dava para controlar, ela ia controlar. Saiu do consultório com os punhos cerrados, pronta para enfrentar o que fosse. Só que, o que ela não sabia, é que controlar o diabetes era muito mais do que tomar comprimido e cortar açúcar. Era entrar numa guerra que ninguém tinha preparado ela para lutar. Nos primeiros meses, Maria acreditou que estava vencendo. Tomava os remédios como um ritual. Metformina de manhã, glibenclamida à noite. E seguia a dieta como quem cumpre promessa. Os números no glicosímetro caíram um pouco. De 230 para 180. Às vezes, 140. Não era ideal, mas parecia progresso. Parecia. Mas logo o corpo começou a contar outra história. Tudo começou nos pés. Primeiro, um formigamento esquisito, como se ela andasse sobre areia fina. Depois, o nada, uma dormência gelada subindo dos dedos até os tornozelos. O médico olhou, digitou no computador e soltou como se falasse do clima. Neuropatia diabética. É comum. Comum. Como se fosse aceitável. Como se perder os pés fosse parte do pacote. E um dia, quase foi. Durante a faxina no hospital, ela pisou num prego enferrujado. Nem sentiu. Continuou trabalhando por horas com o ferimento aberto. Só percebeu ao chegar em casa, quando tirou o tênis e viu o sangue misturado à meia. As meninas entraram em pânico. Mãe, o que aconteceu? Maria só olhava o pé, sem entender como o próprio corpo havia escondido a dor dela. A cicatrização virou um tormento. Era para fechar em uma semana? Levou 3 meses. Curativos diários, pomadas caras, antibiótico que detonava o estômago. Diabético tem que cuidar. Um machucado simples pode virar algo sério, disse o médico com aquele tom que mistura alerta com condenação. E como se não bastasse, veio a visão. Ler bula, ver as legendas da novela. Tudo começou a borrar. O mundo ficou enevoado. No oftalmologista, o diagnóstico cortou como faca. Retinopatia diabética. Estágio inicial. Os vasos da retina estavam sendo destruídos, silenciosamente. Vamos tentar o laser antes que avance, disseram.
Maria saiu da consulta com um peso no peito e a pergunta presa na garganta. E se eu ficar cega? As dores no coração começaram como pequenos sustos. Uma fisgada aqui, outra ali, varridas com a desculpa do esforço físico. Mas logo se tornaram pressão constante, um aperto que roubava o ar. O cardiologista foi direto. Seu diabetes já está atingindo o sistema cardiovascular. Vamos incluir medicação para o coração. E assim, a caixinha de remédios virou uma farmácia. 7 comprimidos pela manhã. 4 à tarde. Insulina 2 vezes por dia. A mesa de cabeceira parecia vitrine de drogaria. E mesmo assim, Maria sentia que estava afundando. Cada vitória parecia vir com uma cobrança maior. Cada melhora num exame trazia uma nova ameaça. Era uma guerra silenciosa. E ela lutava sozinha, sem saber se estava, de fato, vencendo ou apenas adiando o inevitável. Era para ser só mais um domingo comum. Maria cortava verduras na pia da cozinha, a faca deslizando na tábua, o cheiro de alho dourando no fundo da panela, o som abafado da televisão vindo da sala. As meninas estavam no quarto, rindo de algum vídeo. A casa tinha aquele silêncio vivo de um lar que respira, e então tudo desabou. Veio uma tontura seca, abrupta, como se alguém tivesse puxado o chão por baixo dos pés dela. O mundo girou. As pernas falharam. A faca caiu com um estalo metálico. E Maria caiu junto, num baque surdo que silenciou tudo. Júlia, de 12 anos, foi a primeira a encontrar a mãe. Pálida, fria, com os olhos fechados e o corpo mole no chão. Ana! O grito dela ecoou pela casa. Ana correu e congelou. A mãe estava caída no meio da cozinha, cercada por legumes, faca, vasilhas, como se a vida tivesse sido interrompida no meio da rotina. Mãe! Mãe! Acorda! Ela a balançava desesperada. Júlia tremia, tentando discar o número do SAMU com os dedos trêmulos, as lágrimas já misturadas com suor. O socorro chegou em 15 minutos, mas pareceram horas. Hipoglicemia severa. Glicemia, 42. Um número que, num corpo tão fragilizado, beirava o coma. No hospital que sempre foi seu campo de batalha, Maria agora era paciente. Deitada, imóvel. 2 dias inteiros sem abrir os olhos. Colegas que antes cruzavam com ela nos corredores, agora se revezavam no quarto, entre olhares apreensivos e silêncios constrangidos. Não era só preocupação. Era algo mais. Era o peso da verdade não dita. Ela estava perdendo. O médico não dourou a pílula. Maria, seu quadro está se complicando. O corpo não responde mais como deveria. Precisamos repensar tudo. Complicando. A palavra atravessou Maria como um prego frio. 5 anos de medicação, dieta, sacrifício. Tudo feito à risca. E agora, isso? Nos dias em que ficou internada, Maria escutou as conversas murmuradas dos médicos pelos corredores que ela conhecia tão bem. Resistência medicamentosa. Progressão rápida. Prognóstico reservado. Na última noite, o quarto era só escuridão e o som da máquina marcando os batimentos. Foi ali, sozinha, que Maria chorou pela primeira vez. Chorou pelo medo da morte, mas chorou mais ainda pelo medo de deixar Ana e Júlia sem mãe. De não ver a formatura, os sonhos, os amores delas, de ter feito tudo certo, e mesmo assim estar falhando. Quando recebeu alta, algo dentro dela havia se rompido, a obediência cega se transformou em revolta, a aceitação virou fúria silenciosa. Ela saiu daquele hospital com uma certeza profunda. Não era assim mesmo, não podia ser. De volta para casa, o corpo ainda fraco, mas a cabeça... Em ebulição, Maria não era mais a mesma. O susto da morte rondando tão de perto despertou algo que ela não sabia que tinha. Uma urgência que ardia por dentro. Durante 5 anos, ela havia sido a paciente perfeita. Cumpria horários, contava carboidrato, engolia comprimido atrás de comprimido. Fazia tudo. Tudo.
E mesmo assim, estava desabando. Na pausa do trabalho, sentada no vestiário com o celular na mão e o Wi-Fi do hospital oscilando, Maria começou a busca que mudaria tudo. Digitou: por que diabético piora mesmo tomando remédio? Diabetes tipo 2 não melhora com medicação. As respostas vinham em bloco. Os mesmos artigos genéricos, os mesmos jargões: controle glicêmico, adesão ao tratamento, consulte seu médico. Mas então, no meio de um link qualquer, encontrou um depoimento. Uma mulher de São Paulo, também diabética, também cansada. Fiz tudo o que os médicos mandavam. E só piorei. Até que descobri algo que mudou minha vida. Maria leu o texto inteiro, como quem lê a própria história contada por outra boca. Cada frase era um espelho. Cada sintoma, cada frustração, cada medo, era dela também. A mulher falava de algo que ninguém tinha dito em 5 anos de consulta: a diferença entre tratar o sintoma e tratar a causa. Falava sobre resistência à insulina, sobre como certos alimentos ditos seguros para diabéticos só pioravam tudo, sobre como o foco em glicemia era importante, mas não era o suficiente. E então veio o baque. Diabetes tipo 2 pode ser revertido. Não com milagre, não com cápsula mágica, mas com ciência. Com abordagem certa, com mudança na raiz, Maria mergulhou. Estudou estudos científicos que ninguém nunca havia mostrado. Descobriu o papel da resistência insulínica. Entendeu por que o corpo dela, mesmo cheio de remédios, estava em pane. Leu sobre o jejum intermitente. Sobre como o corpo pode, sim, aprender a usar energia de forma saudável outra vez. Leu sobre pessoas que pararam de piorar e começaram a melhorar. De verdade. Aquilo era mais do que novidade. Era um terremoto interno. Pela primeira vez desde o diagnóstico, Maria sentiu uma faísca. Não de esperança vaga, mas de possibilidade concreta. Questionar tudo o que ouviu dos médicos? Assustador. Mas aceitar calada que o destino era a amputação, a cegueira, o colapso, isso era inaceitável. Naquela noite, sozinha na cama, a cabeça latejando de informação nova e o coração pulsando diferente, Maria tomou uma decisão silenciosa. Ela não ia morrer obedecendo, ia viver descobrindo. Não foi milagre, não foi rápido, mas foi real. A transformação de Maria começou com algo que ela nunca tinha feito em 5 anos de tratamento: questionar. Sentada de frente para o médico, com a voz firme e o coração pulsando coragem, ela soltou: doutor, por que ninguém nunca me falou sobre jejum intermitente? Sobre reversão do diabetes? Por que a gente só finge que controla, em vez de tentar curar de verdade? O médico se mexeu na cadeira. Surpreso. Defensivo. Chamou o jejum de controverso. Disse que o protocolo tradicional era mais seguro. Mas Maria não estava ali para recuar. Estava ali para lutar pela vida que quase perdeu. E insistiu. Queria tentar. Com acompanhamento. Com responsabilidade. Antes que fosse tarde, ele cedeu. O primeiro passo foi radical. Adeus ao prato colorido, cheio de armadilhas. Cortou pães, massas, frutas doces, tudo que sabotava sua glicose, mesmo com cara de saudável. No lugar, entrou o que realmente nutria: vegetais de verdade, proteína limpa, gordura boa, abacate virou remédio. Ovo caipira, ritual ponta-mudança era bruta, mas Maria estava pronta. Corpo e alma. O jejum começou aos poucos. 12 horas. Depois 16. Maria escutava o corpo como nunca, e o corpo respondeu. Nos primeiros 15 dias, a glicemia matinal caiu de 160 para 120, sem trocar a medicação. O corpo estava voltando a conversar com ela. As filhas estranharam, preocuparam-se, mas, quando viram a mãe mais disposta, dormindo melhor, sem dores, sem desmaios, o medo virou admiração. Ana até começou a estudar nutrição por conta própria, ajudando nas receitas. A cozinha virou laboratório de amor. 2 meses depois,
O milagre era científico. Glicemia de jejum, 95. Pela primeira vez em 5 anos. Normal. Mas mais do que números. Era o que ela sentia. Os olhos não embaçavam. O coração não apertava. Os pés voltaram a sentir o chão. O médico, que antes torcia o nariz, agora observava os exames com sobrancelhas erguidas. Começou a reduzir os remédios. Primeiro um, depois outro. Em 6 meses, Maria já tinha deixado 4 comprimidos para trás e a insulina quase sumira da rotina. Mas a maior mudança não. Estava na prateleira de medicamentos? Estava. Nos olhos dela, Maria sorria. Planejava, sonhava. Não. Falava mais com medo da morte, mas com sede de viver. Falava da faculdade da Ana, do futuro da Júlia, de uma aposentadoria com saúde, a mulher que quase morreu no chão da própria cozinha, voltou para a vida inteira e agora era prova viva de que, mesmo nos casos mais difíceis, sempre há um novo começo. 6 meses se passaram desde o susto. E naquela madrugada silenciosa, às 3 em ponto, Maria acordou de novo, mas, desta vez, não foi a dor no peito que a puxou do sono. Foi o barulho suave de Ana se levantando cedo para revisar antes da prova do vestibular de enfermagem. Maria ficou ali por um instante, deitada, encarando o teto escuro. O mesmo quarto, a mesma hora, mas um mundo completamente diferente. Levantou-se devagar, não por fraqueza, mas por costume. Não havia tontura. Os pés, antes adormecidos, agora respondiam com firmeza. A cozinha, que fora palco de um quase fim, agora era cenário de um recomeço. Preparo simples. Café sem açúcar. O amargor antes disfarçado agora era bem-vindo. Na mesa, só 2 frascos de remédio. Antes eram 11. 11 lembranças de um corpo em colapso. Os exames mais recentes diziam o que ela já sentia no corpo. Glicemia de jejum. 88 hemoglobina glicada. 5,2%. Números que pareciam impossíveis há 6 anos. No hospital, os colegas notavam. Maria, você tá com cara de 10 anos mais nova, diziam, e ela sorria. Porque não era só aparência, era verdade. O brilho voltou. A força voltou, mas, principalmente, voltou a consciência. Agora, ela enxergava aqueles corredores com outros olhos. Não eram apenas seu local de trabalho. Eram o palco da virada, o lugar onde aprendeu a perguntar, a questionar. A não aceitar sem entender, Ana passou no vestibular. Vai ser enfermeira. Júlia, inspirada pela coragem da mãe, se encantou pela nutrição. Quero ajudar outras pessoas como você se ajudou, mãe. Maria chorou. Não de tristeza, de orgulho. De perceber que sua luta virou legado. Nas pausas do trabalho, ela agora guia. Conta sua história para outros funcionários diabéticos. Explica o que descobriu. Não promete cura milagrosa, mas oferece algo ainda mais poderoso. Esperança consciente. Não aceitem que é assim mesmo, ela diz. Tem coisa que dá para mudar. Tem coisa que ninguém fala. Tem sempre mais um caminho. Mas você precisa procurar por ele. Na janela da cozinha, onde antes via desespero, Maria agora enxerga possibilidades. O jardim no quintal que ela quer ampliar. As filhas crescendo fortes. A aposentadoria, que antes era sombra, agora é luz no fim do túnel. E não de hospital. A mulher que quase morreu por seguir regras sem entender, agora vive pela escolha de questionar. E tudo começou com uma pergunta simples. E se houver outro caminho? Talvez alguém que você conheça esteja ali, no limite, aceitando calado, esperando a permissão para acreditar de novo. Maria encontrou essa permissão, e talvez, hoje, ela esteja passando isso adiante.